Bom, a gente está deixando agora a pousada Aconchego do Raso. Estamos nos dirigindo para Canudos. Canudos é uma região onde aconteceu uma das maiores catástrofes, uma das maiores carnificinas perpetrada pelo Exército Brasileiro contra civis. Foi lá que Antônio Conselheiro foi morto e etc. Então a gente vai lá, vai procurar um guia para contar bem detalhadamente essa história. Então, próximo destino agora, Canudos. Aqui nós vamos passar pelo centro de Jeremoabo. Jeremoabo também foi palco aí das batalhas do Antônio. Ixi, olha um buraco grande ali. Seguidores do Antônio Conselheiro com as forças oficiais. Estamos chegando a Canudos. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Mais um portal de Canudos. Jamais te esquecerei, hein? Isso aqui já é de saída. Estamos indo até o Parque Estadual. Nós vamos entrar agora no Parque Estadual de Canudos, cenário da guerra. Então a guerra de Canudos foi aqui. Então vamos lá, vamos pegar ver se tem algum guia disponível para a gente fazer um passeio amanhã, para ter uma informação mais precisa. Então a gente entrou aqui no parque, ligou para o guia marcou com a gente para as 4 horas. Então já são 4 horas, deve estar chegando aí. Aqui está a figura do Antônio Conselheiro. E aqui, ó, nós estamos bem em frente ao Museu Casa de Vó Isabel. Espero o guia chegar para explicar para nós quem foi Vó Isabel. Diz que o guia é daqui mesmo, diz que aqui é a casa aqui é da família dele, essa parte para lá, contígua ao parque. Então vamos esperar ele chegar, deve estar chegando já. Aqui está falando que em 2012, Pedro Tuté e Paulo Regis é o que vai nos guiar. Realizar esse espaço, idealizar esse espaço, com o propósito de preservar as memórias de uma família conselheirista que sobreviveu à Guerra de Canudos. Em 2022, a casa foi renomeada para Museu da Vó Isabel, que nasceu em 1904, no povoado da Segunda Canudos, e lá residiu e faleceu em 94. Então esse museu destaca aí a participação feminina na construção da memória comunitária. Aqui bem próximo, ó, tem um açude enorme, enorme, enorme. Então esse açude aqui, quando ele foi construído, ele acabou inundando a Canudos original, onde o Antônio Conselheiro viveu, etc e tal. Então foi construída a nova Canudos, que é por onde a gente passou, porque a Canudos original mesmo, ela foi inundada por esse açude. Pois é, hoje é outro dia e a gente dormiu aqui mesmo, olha só. Em frente à casa de Vó Isabel, Museu Vó Isabel. O Paulo, que vai ser nosso guia, veio aqui ontem, mas aí a gente conversou, já eram mais de, sei lá, eram umas 4h30. A gente achou em comum acordo que ficava meio corrido para fazer um passeio aqui, né? Um tour aqui na região do parque. E aí combinamos para fazer amanhã. Hoje ele não pode, porque ele trabalha. E aí a gente vai passear na cidade, conhecer mais alguns pontos aí. E aí amanhã a gente faz o passeio. A avó Isabel é a avó dele, que é uma das filhas de uma pessoa que foi conselheirista. Então essa pessoa foi sobrevivente do massacre de Canudos, ficou pela região, e a avó Isabel, que é a avó do rapaz, é filha deles. Ela está com 101 anos hoje. A gente está falando aqui de conselheirista, Antônio Conselheiro, massacre de Canudos. Então eu preciso contextualizar para vocês o que é isso. Então vamos lá. Então, os conselheiristas eram aqueles que seguiam o Antônio Conselheiro.
O Antônio Conselheiro foi uma figura que dominou aqui o sertão, era um líder messiânico, um cara que juntou uma galera que eram os desvalidos, os pobres, os ex-presidiários, bandidos, escravos libertos, índios e tal, e criaram uma comunidade aqui na região que é o Canudos, que é Canudos Antiga. Antônio Conselheiro, que é essa figura aqui, ó. Ele nasceu em Quixeramobim, no Ceará, aqui perto, em 1830. O nome dele é Antônio Maciel. Então ele nasceu em Quixeramobim, filho de família pobre, como por toda a família do interior aqui que não era filho de coronel, eram pobres, né? O pai dele era comerciante, tinha um pequeno negócio e o Antônio, foi criado para ser padre. Desde que ele nasceu, a ideia é que ele fosse padre, porque era a única maneira que tinha, uma das poucas maneiras da pessoa sair da linha da pobreza. Só que a mãe dele era muito doente, ela sofria de tuberculose, e quando ele tinha 4 anos ela morreu. E por conta dessa tuberculose, a família se mudava muito. Os médicos recomendavam que fosse para a serra, para não sei o quê, então a família mudava muito. E aí, quando ele tinha 4 anos, a mãe morreu, a ideia de ser padre acabou, o pai dele ficou tomando conta dele sozinho. E assim foi até quando ele completou aí, mais ou menos 25 anos, o pai faleceu e ele tomou conta dos negócios. Mas os negócios não iam bem, ele acabou casando com a prima dele. E aí é que veio a pá de cal. Essa mulher dele, a esposa, acabou metendo um chifrinho nele, com um sargento da polícia ainda. E aí o cara despirocou de vez e se mandou, sumiu, ninguém sabe para onde foi. Até que quando ele tinha 44 anos, um jornal aqui de Sergipe deu a notícia de que uma horda de gente liderada por um certo guru, estava andando por aqui, por o sertão daqui do Nordeste, nessa região aqui. E essa pessoa, segundo essa notícia, liderado por um cara magro, esquálido, que vestia uma túnica à guisa de batina, e que diz que a turma era muito pobre, muito miserável. Então eram, como eu falei, oriundos aí da escravidão, os desvalidos, aqueles que não tinham esperança de mais nada, começaram a seguir o Antônio. E diz o jornal que eles eram tão sujos que apareceu piolhos na cabeça dele, na barba e tal. E era essa figura aqui, ó, Antônio Conselheiro. Esse cara rodou por aí com essa turma até que chegou aqui próximo, da Canudos Velha, que fica para cá. A gente depois vai ver ali. E encontrou uma fazenda abandonada e montou a sua base ali, do lado do rio Vaza Barris, as margens do rio Vaza Barris, num local chamado de Morro da Favela. Favela é uma planta, não lembro como é que se chama isso lá para o sul, mas é uma planta que tem aqui na região em abundância, que deu depois origem ao termo favela, que a gente conhece hoje como comunidades nas cidades grandes. Enfim, ele montou essa base ali, e essa base começou a crescer, porque eles começaram a plantar, criar cabra, vender o leite das cabras, vender carne. A monarquia tinha recém terminado, a república tinha recém sido instituída, mas o pessoal dizia que ele era monarquista. Então a ideia é que é um monarquista, não sei o que está montando um tipo de um reinado aqui na região. E aí ficou esse embate, mas assim mesmo, essa comunidade foi crescendo, e chegou a ter, diz que perto de 20 mil pessoas, 5 mil casas e tal. Mas as autoridades não, o pessoal que tem dinheiro, os coronéis, começaram a ficar incomodados, porque eles eram autossuficientes e, além de tudo, eles ganhavam dinheiro vendendo o excedente. Carne de cabra, leite de cabra, carne de cabrito, de bode, e milho, etc. E começaram a arrecadar fundos.
Aí o que aconteceu aí que desencadeou a famosa Guerra de Canudos? Eles compraram um lote de madeira para fazer casa, pagaram e não receberam. Aí os caras ficaram putos, pegaram suas armas e foram buscar essa madeira que hoje está apreendida. A gente vai visitar mais tarde em algum lugar aqui em Canudos, essa madeira que deu origem a essa matança que houve aqui. Então os caras disseram que invadiram a propriedade para roubar madeira e tal, coisa que eles já tinham pago. E aí as autoridades do Rio de Janeiro mandaram uma tropa do exército para cá, para dizimar esses monarquistas. Essa primeira tropa veio, mas tomou um couro aqui, porque os caras tinham arma, conheciam a região, arma pequena, mas tinham e conheciam a região. Esse que era o negócio. Os caras vieram do Rio de Janeiro, não conheciam nada aqui. Tomaram um couro em termos, porque uma batalha que teve aqui em Uauá, uma cidade próxima, foi a primeira batalha, o exército matou coisa de 100 conselheiristas, e os conselheiristas mataram coisa de 10 militares. Só que os caras eram tão bem preparados, os militares, que quando morreram os 10, aqui, ó. Quando morreram esses 10, que na verdade eram 9 militares e um guia, os caras se desesperaram, fugiram, deixaram o armamento, deixaram tudo para trás. Fugiram e foram embora. E depois tiveram mais 3 incursões do exército. Levaram couro na segunda, levaram couro na terceira, e na quarta, o cabritinho tá cheirando a perna da cara. Tá querendo morder a roupa. Peraí. Figurante. Agora sim, já que ele foi para lá, deixa eu continuar. Então teve essa primeira incursão do exército que eles apanharam, teve a segunda, teve a terceira. Teve uma delas que mandaram um cara que tinha lutado na Guerra do Paraguai, chamado de Corta-Cabeças, porque o cara era o fodão da parada. Perderam e tal. Aí veio a quarta incursão. A quarta incursão os caras trouxeram um canhão, trouxeram metralhadora, trouxeram tudo que podiam, e aí atacaram o povoado de Canudos. Apanharam um bocado, morreu muita gente, mas eles dizimaram o povoado, mataram quase todo mundo. E nessa, quando eles conseguiram invadir a aldeia, o arraial, o Antônio tinha morrido, isso ele já estava com 64 anos, ele tinha morrido, e o pessoal, os conselheiristas, tinham enterrado o corpo do Antônio dentro da igrejinha que eles tinham lá. Então ele tinha a igreja, eles enterraram lá dentro. As autoridades foram lá, acharam o corpo dele, que na verdade dizem que ele morreu de disenteria. Ele morreu de disenteria, mas também estava ferido por granada. Mas ele estava lá. Então pegaram o corpo dele, decapitaram e levaram a cabeça dele para Salvador para ser estudado na Universidade de Salvador. Porque achavam que tinha uma linha da ciência que achava que as características físicas da pessoa diziam que se ela era ou não maluca, se ela tinha problema mental ou não. E descobriram que Antônio Conselheiro não tinha nada disso. E essa batalha, toda essa incursão do exército na última batalha, foi descrita em um livro muito importante que se chama Os Sertões, por Euclides da Cunha, escrito por Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que tinha sido militar, tem também uma história um tanto ou quanto, sei lá, até que se assemelha um pouco à história do Antônio Conselheiro, porque Euclides da Cunha, ele era do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, foi militar. Daí, quando houve essa proclamação da República, ele era republicano, aí houve lá uma revista por parte do general, ainda na época do Império, e os cadetes disseram que iam se rebelar, que iam jogar a espada no chão, que não ia aceitar, não sei o quê. Só o bobão de Euclides é que jogou a espada dele no chão, obviamente foi punido,
E depois, quando a República foi instaurada, ele foi reconduzido ao cargo militar. Então ele foi militar por um tempo, rodou muito por aí, e depois virou escritor também, jornalista também. E jornalista ele foi trabalhar no que hoje seria a Folha de São Paulo. Tinha outro nome, mas hoje seria o que hoje é a Folha de São Paulo. E ele foi escalado para vir cobrir esse conflito aqui no interior da Bahia. Ele veio com a ideia também de que o Antônio Conselheiro era um monarquista, que era um cara que bagunçava o coreto, e no fim ele mudou muito de ideia e ele escreveu esse livro chamado Os Sertões, partindo dessa viagem, dessas percepções que ele teve. O livro, aliás, bastante interessante. E a história do Euclides, que eu estava falando também, um cara que foi casado, encontrou a mulher dele com outro oficial, aí, inclusive teve 4 filhos, 2 não eram dele, eram desse outro cara, acho que é Dilermando o nome do cara, porque eles eram de uma família todos morenos e nasceu um loiro no meio da família, das crianças, que era filho do tal outro militar lá. Até que um dia ele se emputeceu, resolveu matar o cara. O cara matou ele. Então, ele foi para matar o amante da mulher, o amante da mulher matou. E essa tragédia não ficou por aí, né? Passado o tempo, já o filho dele, Bento Euclides, já adulto, resolveu vingar o pai e foi lá na casa matar o cara, o que seria o padrasto dele, porque no fim o cara e a mulher de Euclides se casaram. E aí o filho legítimo foi tentar vingar a morte do pai. Chegou lá, o que aconteceu? O Dilermando matou também o filho. Então uma história que meio que se cruza, né? O próprio escritor que veio fazer a cobertura desse massacre que houve aqui em Canudos, acabou também sofrendo de algumas agruras aí por conta de traição. Essa, enfim, é a história. A gente amanhã vai fazer um roteiro. Hoje a gente vai conhecer o museu, vai rodar por aqui. E amanhã o guia vai levar a gente para fazer um tour aqui nessa região, que é onde houve a batalha. Vamos conhecer a história melhor. Então é isso aí, vamos esperar mais um pouco aí para encerrar essa história. Opa, motorhomezinho ali na frente, tirando foto. E essa madeira aqui? E a gente entrando aí no Canudos. Aqui eu sou rei, aqui é o meu lugar. Então é isso aí. Ó, esse painel aqui conta a história da guerra, que ela começou na noite de novembro de 1896, quando o pessoal do Antônio Conselheiro estava indo para Juazeiro para buscar a madeira que eu falei que eles tinham comprado e não tinha sido entregue. Ó, os conselheiristas estavam indo para Juazeiro pegar madeiras que foram compradas para as obras da Igreja do Bom Jesus, chamada de Igreja Nova, que não tinha sido entregue. Apavorado e receoso de um conflito dentro da vila, Leone, que é um juiz aqui, pediu para o governo do estado mandar uma tropa. Então a tropa veio e, comandada pelo major Febrônio Brito, foi desbaratada pelos defensores de Bom Jesus. Isso em 19 de janeiro de 1997. Não, isso já foi a segunda. Aqui, naquela noite, os soldados de Pires Ferreira foram derrotados na investida militar, ficou conhecida como a primeira expedição contra o Raio de Canudos. Então, essa foi a primeira. A segunda, que foi com esse Febrônio de Brito, que também foi derrotada. E aí foi mandada uma terceira frente de batalha, comandada por um tal de Moreira César, que era conhecido como corta-cabeça, porque temível oficial que combateram com mão de ferro os revoltosos de Santa Catarina durante a Revolução Federalista de 1893. Ele foi ferido, morreu, e com a morte as forças da terceira expedição debandaram em fuga. E aí a própria imprensa ficou contra, chamando o pessoal do Conselheiro de monarquistas, etc.
E aí foi organizada uma quarta expedição em 1897, comandada pelo general Oscar. 10.000 soldados aí partiram de Monte Santo, que é uma cidade próxima aqui, e outra de Aracaju, e se encontraram no alto da favela. Como eu falei, favela é uma madeira que tem aqui na região. E depois, por que se chamou favela as comunidades, principalmente do Rio de Janeiro? Porque esses soldados que combateram aqui na guerra, eles foram embora para o Rio de Janeiro, porque eles tinham promessa de soldo, de dinheiro, etc., e não receberam nada. Então eles formaram a primeira favela no Rio de Janeiro, no centro do Rio, e chamaram de favela em referência ao que tinha acontecido aqui. Então, terminou assim a guerra de Canudos. Durante o conflito, os militares sofreram inúmeras baixas. Em outubro, depois de 4 meses, a expedição de Arthur Oscar, o Arraial de Canudos foi incendiado e seus bravos defensores foram mortos. Quem sobrou, quem não morreu na batalha, eles foram degolados. No Arraial Sagrado não ficou pedra sobre pedra, como ordenaram os oficiais da 4ª e última expedição militar. Então é isso, assim que acabou essa utopia de Antônio Conselheiro, né? Aqui tem uma gravura do Antônio Conselheiro e aqui uma fotografia, quando ele estava já morto, né? Então aqui no Instituto Popular Memorial de Canudos, pelo que nos falaram, as madeiras que deram origem, digamos assim, à Guerra de Canudos estão aqui dentro. Vamos ver. Chegamos aqui no Mirante agora, tem um Eu Amo Canudos ali e seu Antônio ali. E aqui é a vista. Isso aí é a cidade de Canudos. Acho que eu já falei aqui em Velha Canudos, Nova Canudos, não sei o que. Essa aqui é a Nova Canudos. Mais pra cá tem a Velha Canudos. A Velha Canudos é a Canudos antiga, como dá para imaginar. Só que ela foi tomada pelas águas dessa represa. Tem uma represa aqui, Cocorobró. E aí ela inundou a cidade antiga. E a cidade antiga, a vila antiga, ela é dos remanescentes daquela outra Canudos, do Antônio Conselheiro. Os remanescentes, os que conseguiram sobreviver, tentaram se reerguer, começaram a formar uma vila. Aí em 1967, 68, por aí, 66 eu acho, começaram a fazer essa barragem aqui para trazer água para o semiárido. E a barragem foi inaugurada em 1968. E aí inundou a cidade. Diz que quando a água está baixa, dá para ver algumas construções. Mas hoje a represa está cheia, está com 98% de água. E nós estamos numa época já começando a seca, só que hoje está chovendo. De todo esse tempo que a gente está aqui no sertão, hoje começou a chuva. Aliás, choveu à noite e a chuva está bem intermitente. Chove um pouco, para. Olha lá como é que está o tempo. Está fechado, então a previsão para hoje e para amanhã é chuva. Mas vamos passear um pouco aqui. Amanhã a gente vai conhecer lá a história mesmo no local onde houve a tragédia. Uma delas, né? E aí a gente segue para Chapada Diamantina de novo. Aqui dá para ver bem o lago formado pela represa. E é um lago muito grande, enorme. Aqui dá para ver bem a diferença entre a área irrigada, onde é irrigado e onde não é. Pô, nítido, né? Aquela propriedadezinha lá que não tem irrigação, tá seca. Aqui, ó, onde tem irrigação, verdinho. Pro lado de lá a mesma coisa. E lá tem uns bares, não sei o que, né? Parece ser. E a Canudos Velha fica pra cá. Talvez a gente vá até lá. Lá embaixo parece que o céu tá querendo aparecer de novo. A barragem está bem aqui na nossa frente. Então foi o rio Vaza Barris, foi interrompido ali.
E aí fez essa lagoa grande. Grande mesmo, mas é grande. Muita água. Olha, aqui nós estamos em Canudos Velho. Ali está o Museu Histórico de Canudos Velho. Chamo de Canudos Velho, mas na verdade o município aqui se chama Alto Alegre. Município não. Acho que é essa localidade. Alto Alegre. O museu é aquela coisinha pequenininha ali, ó. Deve ser restos de alguma construção. Não tem nada explicativo e tem um cadeado na porta. E aqui é a matadeira matando o Antônio Conselheiro. Falaram para nós que tinha um restaurante aqui na beira do lago. Acho que é aquele ali, à nossa direita. Mas como a gente já almoçou e já são quase 4 horas, acho que vamos voltar. Essa localidade aqui é chamada de Betengó. Aqui nesse município foi encontrado o maior meteorito que caiu no Brasil. Coisa de 5 toneladas, né, cara? 5 toneladas. Ele não sei exatamente onde, o pessoal andou perguntando aí onde é que é, se tem cratera, alguma coisa que mostre. O pessoal falou que é difícil, que é longe, que não sei o quê. Eu acho que ninguém sabe direito onde que é. E isso aí, esse meteorito foi encontrado lá em 1700 e pouco. E eu tive a oportunidade de ver esse meteorito lá no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Eu era criança ainda, eu lembro que o pai levou a gente para conhecer o museu, o Quinta da Boa Vista, que foi casa do imperador. E lá estava esse meteorito. Então eu lembro bem disso aí. Mas a cidadezinha é isso aí, esse pequenininho que a gente passou ali, não tem mais nada. Procurou ali alguma coisa, não tem nada ali.